Podcast, um nicho que cresceu absurdamente nessa pandemia. E eu gosto muito do Diário de um Jovem Moderno, que é o podcast solo do Tropia. Pra quem não conhece o Tropia, ele faz uns vídeos muito bons e também tem esse podcast, que diferente do Flow ou do Podpah, o podcast dele é solo. Ou seja, é só ele falando sobre assuntos variados. E mano, eu recentemente voltei a assistir o Diário de um Jovem Moderno. E agora que eu tô há mais tempo sendo um criador de conteúdo, eu percebi quão incrível deve ser ter um podcast. Porque por mais que eu possa fazer um vídeo do que eu quiser, tem que ser algo que dê para construir um roteiro minimamente bom e algo que me dê ideias para editar. Mas então, e se eu criar um podcast estilo Utopia, mas falar sobre coisas do meu cotidiano e coisas que eu goste? E assim surgiu a ideia do podcast randômico. Eu tenho muito esse negócio do nada, que eu cismo com algo e eu não paro de pensar naquilo até eu tirar do papel. E assim eu fiz. E mano, não é tão difícil criar um podcast solo, o difícil é começar. O podcast randômico é um podcast unicamente meu, que só eu vou falar sobre coisas que eu gostar. Tipo do Tropia, só que com uma diferença. Eu não sou Tropia, então vai ser algo totalmente diferente, já que vai ser outras coisas totalmente diferentes e randômicas. Então foi isso, fiz uma logo, um banner, criei esse nome que já vi na cabeça assim que eu pensei nessa ideia. E obrigado, Tropia. Eu jamais teria pensado nisso se não fosse seu podcast. Recomendo também o podcast dele porque é muito incrível. Se tu tiver Spotify, passa lá e dá uma olhada, que tu não vai se arrepender. O meu podcast também vai estar aqui no comentário fixado. Vai ser tipo a mesma coisa daqui, só que mais simples, com mais eu mesmo, sem roteiro, falando de coisas nada a ver. Passa lá, porque nesse exato momento que eu soltei esse vídeo, o primeiro episódio tá no ar no YouTube. Podemos considerar como o episódio piloto. Então é isso, dá like, se inscreve se gostar. Até a próxima e nos vemos no podcast mais randômico do mundo.